Saudação de paz, meus amados e queridos irmãos, Pastor João Canela de Fogo. Estamos aqui diretamente do estado da Bahia, na cidade de Mundo Novo, trazendo o Evangelho de Cristo, Evangelho da salvação, o Evangelho do perdão, da misericórdia, o Evangelho que santifica, que purifica, que transforma vidas. É o Evangelho do Senhor. Tivemos um probleminha, mas já estamos de volta. Quero desejar já convidar você que esteja a compartilhar, irmã Gabriela Andrade, a paz do Senhor. Deus é fiel. Hoje é o segundo dia do ano de 2021 e eu quero te dizer que grandes coisas estão por vir. O nosso Deus é um Deus que tem o controle de tudo na palma das suas mãos e que certamente não deixará a sua igreja desamparada. Nós estávamos falando no vídeo anterior e fomos interrompidos aqui mediante o espaço no aparelho de celular, mas eu quero te dizer que nós temos o principal responsável em processar mudança nesse mundo. Sabe o que nós temos? O Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, como queira, que o Senhor Jesus, Ele preparou os seus discípulos para um ministério com o Espírito Santo. Essa preparação, no capítulo 2 de Atos, cumprindo-se o dia de Pentecoste, eles viveram uma experiência surreal. Eles viveram um contato, muito forte e pessoal com o Espírito Santo. Porque antes do Atos dos Apóstolos, eles só ouviam falar, não sabiam o que era, não sabiam como era. Mas depois do capítulo 2, eles passam a viver uma unção muito forte. Muito forte. Queridos, no capítulo 1 e versículo 8, o Senhor Jesus Cristo disse: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então você percebe, você note que os discípulos, a princípio, eles não tinham imaginação, noção nenhuma como seria isso. Eles simplesmente se submeteram a obedecer a Deus e ficaram ali em Jerusalém, porque Jerusalém era o ponto de partida para a obra missionária. Jerusalém era o ponto de partida para a expansão do ministério cristocêntrico, do ministério primitivo, da igreja dos primeiros. E agora eles estão aguardando. E dentro desse cenário nós podemos perceber que a unção que o Senhor está garantindo a eles não é uma unção ativa, é uma unção passiva. Fiquem aí, porque vai vir sobre vós. Ou seja, a unção não é eles que vai transmitir, não é eles que vai passar, é eles que vão receber. A Pai do Senhor missionária Teresa, Deus abençoe grandemente sua vida, família, serva do Deus Altíssimo, a paz a todos que já estão conosco. Então você percebe que a unção recebida é uma unção passiva. E essa unção foi uma unção muito forte, porque visivelmente falando, eles estavam num aspecto de pessoas bêbadas. E o apóstolo Pedro vai dizer: eles não estão embriagados como vós pensais. Significa dizer que o comportamento desses homens pós a chegada do Espírito Santo foi realmente de pessoas que não tinham estabilidade, que não conseguiam se manter em pé.
Mas também imagina comigo, vamos à Bíblia aí, queridos. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o 5º livro do Novo Testamento. Vamos lá, para você analisar juntamente comigo a profundidade. O dia de Pentecoste era exatamente o 50º dia, né, aonde era comum eles se reunirem para a festa das colheitas, dos primeiros frutos. Compartilha aí, amados. Vamos lá. 5º livro do Novo Testamento, capítulo 2. E leiamos a palavra do Senhor. Olha isso. Capítulo 2. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Vamos analisar detalhe por detalhe. Vamos fazer uma análise aqui. Se você for observar, estavam todos assentados. Estavam todos no mesmo lugar, acomodados, aguardando receber algo, na expectativa. Mas o que a Bíblia vai nos dizer foi algo que pegou eles de surpresa. Foi algo de repente, quando se menos espera. Eles são pegos, são alcançados por uma unção forte. E o que é importante destacarmos que essa unção, queridos, ela vai muito além da compreensão humana. Porque os homens que estavam ali à volta tentaram identificar, compreender, mas não sabiam, porque as coisas espirituais só se definem espiritualmente. De repente veio do céu um som. O que percebemos é que o Pentecoste não é nada proveniente da terra. O Pentecoste é algo proveniente do céu. Não é da terra que vem o sinal, não é da terra que vem a ação, é do céu que vem. Esse som não veio da terra, o som veio da onde? Do céu. O som como de um vento impetuoso. Queridos, imagina um vento impetuoso. Aquilo foi algo que suspendeu aqueles homens. Um som como de um vento veemente e impetuoso. Observe que eles são surpreendidos por esse som. O som que vem do céu levanta esses homens. O som que vem do céu desperta esses homens. O som que vem do céu tira eles da posição que eles estavam. Porque o céu nunca vai trabalhar para nos ver na mesma posição. Entenda isso, o céu sempre vai trabalhar para nos ver mudando a nossa postura, nos adequando, nos posicionando no lugar, na posição que Deus verdadeiramente quer. Do céu veio um som de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Olha isso, queridos. É importante você compreender algo aqui que eu quero compartilhar com você. Quando o Espírito Santo de Deus ele chega, ele não vem para fazer uma obra pela metade. Ele só vem para fazer uma obra completa. Sabe, o que Deus está falando nessa noite aqui, tudo que Ele fará na sua vida nesse 2021, se você crer, levante sua mão que eu vou profetizar. Ele fará tudo para que seja uma obra completa.
É no seu casamento, Deus fará tudo para que seja um casamento completo. É na sua vida sentimental, Deus fará tudo para que a tua vida sentimental seja completa. É no seu emprego, Deus fará tudo para que o teu emprego seja completo. Seja qual for a causa, Ele fará tudo completo. Deus não vai fazer nada para te deixar envergonhado, para te deixar na sensação de que ficou faltando algo, de que algo não ficou no lugar. Entenda, Deus sempre fará tudo para que seja completo em nossas vidas. O som como de um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa onde estavam assentados. Essa é a primeira igreja. A Bíblia faz registro dessa primeira igreja que está onde? Em Jerusalém. Presidida por quem? Pelo apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro está aqui cuidando desse povo. E está aqui, no mínimo, retratando tudo que Jesus falou. Pedro está dizendo, olha, vamos ficar quieto aqui, vamos ficar sentados, porque vai vir o que ele prometeu. Ele falou que o Espírito Santo ia chegar. Vamos aguardar. E então eles são pegos de repente. Queridos, o termo de repente se refere a algo inesperado. Você está aí onde você está me assistindo e de repente acontece algo e você, meu Deus, foi muito rápido. Foi de repente, eu estava aqui e nem percebi. Então, as coisas acontecem assim. O registro que Pedro está dizendo é que para que o som, para que o Pentecoste, para que algo do céu venha ser expelido até nós, nós precisamos estar preparados. Porque é de repente. As coisas que vêm de Deus são de repente, irmãos. Se você não está preparado, você perde. Estejamos, pois, preparados. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. E aparecendo distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Sobre cada um deles pousou um tipo de língua, irmãos. Sobre cada um deles, o Espírito Santo permitiu que falassem conforme ele direcionasse. E cada um foi sendo tocado, foi sendo cheio. Eles foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia deixa claro. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então o Espírito Santo encheu, porque quando ele vem para encher. Ele vem para preencher o vazio. Ele vem para tirar o ponto que estava vazio. Ele enche toda a casa e todos passam a viver cheios do Espírito Santo, passam a viver cheios do poder de Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Vamos analisar. Eles foram cheios de quê? Do Espírito Santo. Não, eles falavam línguas ali que não eram essas línguas estranhas, eram línguas oriundas da sua origem, da sua cidade. Irmão, a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está falando que eles foram cheios do Espírito Santo. Versículo de número 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedesse que falasse. Eles estão sendo dominados por quem? Pelo Espírito Santo, irmãos. Eles estão sendo, não vou usar esse termo que talvez seja um termo meio que pesado, né, possuído, mas eles estão totalmente, né, sendo guiados pelo Espírito Santo.
É o Espírito Santo em evidência. O capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 4, diz o quê? Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedesse que falassem. Então, a finalidade desse enchimento foi as línguas estranhas. O Espírito Santo encheu esses homens. O Espírito Santo encheu esta igreja. E uma vez que o Espírito Santo enche, eles passaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu não posso atribuir essas línguas aqui a línguas oriundas da sua própria cidade. Porque se eles são já pessoas certamente maduras, certamente pessoas, né, preparadas para falar, não haveria necessidade desse enchimento. A Bíblia faz questão em dizer que a finalidade principal do Espírito Santo ter enchido foi para que eles falassem outras línguas. Como posso me opor, como posso dizer que não a essa verdade bíblica? O Espírito Santo encheu e permitiu que eles falassem. Eles falavam de conformidade com o Espírito Santo. À medida que o Espírito Santo disse, fala, eles vão falando. Você está compreendendo aí, amados? Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuía de perplexidade, porque cada um os ouviu falar em sua própria língua. Observe que estavam ali homens de diversas origens de cidades. Estavam ali homens de Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações. Compreenda isso. Ah, pastor, você compreendeu? Como estava reunido um grupo de pessoas de diversas nações ali inserido, cada um falava a língua que o outro entendia. Veja bem, se estão ali todos reunidos, se estão ali todos aguardando o que foi prometido, que foi que eles receberiam poder quando o Espírito Santo chegasse sobre eles, não vamos anular essa verdade, irmãos. Não vamos anular. Ficai, pois, em Jerusalém. E eles ficaram. Qual era o propósito deles ficar em Jerusalém? Receber o poder de Deus. Ficai, pois, em Jerusalém, para que recebeis o que há de vir. O Espírito Santo, habilidade e capacidade. E pós esse recebimento, vocês vão me ser testemunhas. Em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, no capítulo 2, eles estão recebendo o que foi prometido no capítulo 1, versículo 8. Eles estão recebendo. E esse recebimento trouxe a eles línguas que eles usavam, que eles falavam conforme o Espírito Santo lhes ordenava. Agora, nós podemos sim dizer o seguinte: o Espírito Santo tem poder de fazer eles falar a língua da cidade oriunda de cada uma dessas pessoas de nações distintas que estavam lá? Obviamente que sim. Pode, por que não? Mas nós não podemos, irmãos, esquecer que o Espírito Santo aqui está sendo o principal agenciador, o principal direcionador, o principal responsável nesse mover, nessa ação. É o Espírito Santo. Não tem como falar que não está acontecendo algo sobrenatural.
Pelo contrário, tem como afirmar. Tem como afirmar. Eles ficaram, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Não são todos porventura, olha isso, não são porventura galileus todos estes aí que estão falando? Então eles identificaram aqueles homens. Não são todos galileus esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Tá vendo? Então, o que é uma língua materna, irmãos? Muitas das vezes a pessoa leva para um lado, né, da língua oriunda de cada estado, de cada nação. Mas a língua materna é aquela língua que a pessoa não tem a compreensão plena, total do que está falando. É como uma criança que uma vez começa a falar e você não vai entender, porque ainda não sabe falar direito. E isso criou neles aquela imaginação. Eles estão tudo bêbado, estão embriagados, estão cheios de mosto. Olha isso. Somos partos, medos, elemitas e os naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Olha isso. Eles estão ouvindo aqueles homens falar na sua própria língua as grandezas de Deus. Então eles estão percebendo que aquilo ali não é um acontecimento natural. Aquilo ali é algo proveniente de quem? Do Espírito Santo. Que o Espírito Santo testifica das coisas de Deus. Eles percebem que tudo que está acontecendo é proveniente de Deus. É falando o idioma celestial. Algo que é do céu. Olha isso. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Queridos, é muito fácil compreender. Todos que estavam ali vivendo aquele momento de enchimento do Espírito Santo se portaram como se tivessem embriagados. E eles começaram a cogitar no seu coração. Eles começaram a questionar, interpelar uns aos outros. O que quer dizer isso? Eles não estão entendendo. Porque se eles estivessem entendendo, eles não estavam aqui fazendo uma pergunta: o que quer dizer isto? Então eles vão zombar, dizendo: estão embriagados. Eles começam a zombar, irmãos. É isso que tem acontecido nos nossos dias de hoje.
temos passado pela zombaria daqueles que não têm discernimento espiritual das coisas de Deus. As coisas espirituais só se definem espiritualmente. Foi necessário Pedro se posicionar. Foi necessário Pedro se levantar. E aqui nós podemos registrar no Novo Testamento a primeira revelação que Jesus deu a Pedro diante dessa manifestação, diante desse acontecimento. O Espírito Santo, ele é um agenciador de revelações, de profecia. Agora Pedro vai se levantar, e veja aí o discurso de Pedro, versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento, ou seja, ficai sabendo disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens, olha isso, estes homens não estão embriagados como vedes, pensando, sendo esta a terceira hora do dia, ou seja, 3 horas da tarde. Perdão, terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Terceira hora do dia, sendo esta a terceira hora. É isso mesmo, 3 horas da tarde. 10 horas da manhã. Aleluia, deixa eu conferir aqui, irmãos. Hora nona, 3. Hora, sendo essa terceira hora, terceira, sexta, meio-dia, nona, 3 da tarde. Então, eram o quê? 10 horas da tarde. 9 horas da manhã. Terceira hora do dia era 9 horas da manhã. Estes homens não estão embriagados, como vedes, pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Eles estão reunidos, eles estão ali esperando. E quando eles recebem, vem o que? Os zombadores, para zombar, para falar deles. Mas eles estão confiantes. Eles estão vivendo aquilo ali independente da crítica dos outros. E Pedro, pelo Espírito Santo, tem a revelação. E diz no versículo 15: esses homens não estão embriagados, como vindes pensando. Para entender o pensamento de alguém, meu irmão, só cheio do Espírito Santo. Só o Espírito Santo é capaz de mostrar, de falar, de nos fazer saber o que se passa na mente das pessoas, o pensamento das pessoas. Só o Espírito Santo é o principal responsável por isso. Pedro, agora cheio do Espírito Santo, fala para aqueles homens: ei, esses varões não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Perdão, considerando às 6 da manhã como a primeira hora, a conquista 9 da manhã, isso mesmo. 9 horas da manhã eles estão ali todos cheios do Espírito Santo. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos filhos profetizarão. Vossos jovens terão visões.
E sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Então você vê que Pedro se levanta, Pedro adverte, Pedro desperta aqueles homens que o acontecimento de Atos capítulo 2 é um sinal evidente, um sinal que o profeta Joel já tinha profetizado, capítulo 2 e versículo 28 de Joel. E acontecerá, diz Deus, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Bom, Everton Lemos, saudades, meu filho. Um abraço aí no Juninho, no Pedro Henrique, na irmã Patrícia. Um beijo no coração de vocês. Somos gratos a Deus pela essa família, por cada um de vocês aí. Que Deus abençoe grandemente. Então você percebe que a palavra de Deus em Atos capítulo 2 deixa muito claro a evidência das línguas estranhas sendo proveniente do Espírito Santo. Quem capacita o homem a falar em outras línguas? O Espírito Santo. Ele é o principal responsável. Ele é o principal responsável em trazer a nós, em nos fazer viver o sobrenatural. Guarde essa mensagem no seu coração. Deixe o seu nome para a oração. Quero orar por você, quero orar por sua família nesse momento. Você que ainda não conhece o nosso trabalho de missões, você que deseja conhecer nosso trabalho de missões, nós estamos com um projeto Evangelho Prático aqui no estado da Bahia, na cidade de Mundo Novo, levando o Evangelho por onde Deus tem nos levado, por onde Deus tem nos guiado. E quero pedir humildemente a você e sua família que ore por nós, ajude nós fazermos missões. Estaremos percorrendo cidades próximas, povoados, e precisamos da sua ajuda, da sua colaboração. Você que tem roupas para doar, você que tem alimentos para doar, para fazermos cestas básicas, para atendermos famílias carentes nas proximidades da cidade, entre em contato conosco pelo WhatsApp 75-9902-5649. Eu vou repetir, é o 75-9902-5649. Espero poder contar com seu apoio, com a sua ajuda. Vamos alcançar vidas, vamos alcançar famílias. É possível, se cada um de nós dermos as mãos, se cada um de nós unirmos força para somar na vida de muitas famílias que estão precisando. Então espero poder contar com seu apoio, com a sua ajuda, com a sua solidariedade. Leve 1 quilo de alimento não perecível até a igreja. Nós estamos ali na Rua Nova, número 169, aqui no centro da cidade de Mundo Novo, na entrada da cidade, Rua Nova 169, do lado da padaria de André. E nós receberemos ali os seus alimentos, as peças de roupa, para que possamos atender vidas, famílias e pessoas. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, sua família, e você é nosso convidado especial. Amanhã, às 19h30, na Catedral Internacional Carruagem de Fogo. Você pode estar lá conosco, adorando o Senhor, se alegrando na presença de Deus, ali juntamente conosco. Que Deus abençoe a irmã Gabriela Almeida Andrade. Deus abençoe a cada um dos irmãos e das irmãs aí presentes. E fiquem todos na santa e preciosa paz. Que tenhamos todos uma noite de paz, um sono reparador, em nome de Jesus. E você que está em nosso grupo no WhatsApp, prepare para a oração, que já já nós estaremos orando lá, a oração poderosa. Deus, te damos graças, ó Pai, por esse culto, pela palavra, Deus, compartilhada. Te rendemos graças.
Abençoa cada vida, cada família, cada pessoa. Abra o nosso entendimento para a compreensão da Tua palavra. Desperta-nos, ó Deus, nesse ano de 2021, para a obra missionária. Deus, eu te glorifico, te bendigo, te exalto. Ó Deus, eu peço a Ti, ó Pai, que venha de encontro a nossas vidas. Que venha, meu Deus amado, mudar a nossa sorte. Transforma o nosso ser. Abençoa cada família, cada pessoa. Meu Deus e meu Pai, obrigado por essa noite na Tua presença. Dá uma noite tranquila aos nossos irmãos, dá um sono reparador. É o que nós te pedimos, ó Pai. E te agradecemos sobre cada nome que está posto, Deus, para oração. Cada pessoa, meu Deus, seus pedidos de oração. Que o Senhor possa agir, entrar com providência e abençoar. Nós assim te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Você que crê, diga graças a Deus. Você que crê, diga obrigado, Jesus. E que Deus em Cristo te abençoe. Compartilhe, alcance mais vidas e fiquem todos na santa e preciosa paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua família.